Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso projeto A Bíblia ao longo do ano. Hoje, dia 22/6, vamos concluir mais um livro, o livro de Cântico dos Cânticos, e também estaremos concluindo o último livro dos poéticos, da categoria ou gênero de sabedoria. 18º livro que estamos estudando e que nós vamos finalizar hoje com o Cântico dos Cânticos, capítulos 5 a 8. Iniciando então pela leitura na Nova Almeida atualizada, diz assim: Esposo, já entrei no meu jardim, meu amor, minha noiva, colhi a minha mirra com as especiarias, comi o meu favo com mel, bebi o meu vinho com leite. O coro responde: comam e bebam, meus amigos, até ficarem embriagados de amor. E assim conclui-se o terceiro cântico e inicia-se o quarto cântico. Esposa. Eu dormia, mas o meu coração estava acordado. Eis a voz do meu amado que está batendo. E o esposo responde: deixe-me entrar, meu amor, minha querida, minha pombinha sem defeito. Porque a minha cabeça está cheia de orvalho, e os meus cabelos das gotas na noite. E a esposa diz: já tirei a minha túnica, como posso vesti-la outra vez? Já lavei os pés, como voltar a sujá-los? O meu amado meteu a mão pela fresta, e o meu coração se estremeceu. Eu me levantei para abrir a porta ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos deixavam escorrer mirra preciosa sobre a tranca da porta. Abri a porta ao meu amado, mas ele já tinha se afastado e ido embora. Eu tinha estremecido quando ele me falou. Busquei-o, mas não o achei. Chamei-o, mas ele não respondeu. Os guardas que rondavam a cidade me encontraram. Eles me espancaram e me feriram. Os guardas das muralhas tomaram o meu manto. Filhas de Jerusalém, jurem. Se encontrarem o meu amado, digam que estou morrendo de amor. E o coro responde: o que é que o seu amado tem que os outros não tenham, ó mais bela das mulheres? O que é que o seu amado tem que os outros não tenham, para que você nos faça jurar? E a esposa diz: o meu amado é alvo e rosado, o mais destacado entre 10.000. A sua cabeça é como o ouro mais depurado. Os seus cabelos ondulados são pretos como corvo. Os seus olhos são como pombas junto ao ribeiro, brancas como leite, banhando-se junto às correntes das águas. As suas faces são como canteiros de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas. Os seus lábios são como lírios que gotejam mirra preciosa. As suas mãos são cilindros de ouro, enfeitados de turquesas. O seu ventre é como alvo marfim, coberto de safiras. As suas pernas são colunas de mármore, assentadas sobre bases de ouro puro. O aspecto do meu amado é como o do Líbano, ele é elegante como cedros. O seu falar é muito suave. Sim, ele é totalmente desejável. Assim é o meu amado, assim é o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Este, o capítulo 5, onde a noiva sonha novamente. E desta vez o noivo vem. E embora tudo esteja preparado, ela demora em deixá-lo entrar. Mais uma vez o prazer do amor é frustrado. A antecipação se transforma em profundo sentimento de perda. E em resposta às mulheres, ela descreve o seu amado e implora: se o encontrarem, digam que está desfalecendo de amor por ele. Da cabeça aos pés, ele é totalmente desejável para ela, assim como ela é para ele. Percebam que este é um capítulo que de fato mostra o que são dois amantes que não estão juntos, duas pessoas que querem estar juntos, mas por algum motivo não estão. Então eles idealizam o corpo do outro, a presença do outro, atributos do outro, e muitas vezes nós iremos fazer isso quando estivermos apaixonados. Mas uma vez que a paixão acaba,
parece que voltamos à mesmice, não valorizamos mais o cônjuge, não valorizamos os seus atributos, não valorizamos as suas qualidades. E muitas vezes isso também se revela na fé. Quando alguém acaba de ser convertido, parece que descobriu o ouro. Ele consegue observar toda a grandiosidade de Deus, pelo menos do seu jeito, né? E ele percebe a importância que Deus tem em sua vida, mas parece que aos poucos, todo esse encanto muitas vezes pode também, se não desaparecer, diminuir. E aos poucos, o crente vai começar a dar valor a outras coisas e não mais à sua fé, e não mais ao seu relacionamento íntimo com Deus. Nós não podemos perder este encanto, nem pelo nosso cônjuge, muito menos por Deus. Capítulo 6, vamos à leitura. O coro diz: Para onde foi o seu amado, ó mais bela das mulheres? Que rumo tomou o seu amado para que a ajudemos a encontrá-lo? E a esposa responde: O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para pastorear nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. E assim termina o quarto cântico. Vamos iniciar agora o quinto cântico, com mais uma fala do esposo. Minha querida, você é bonita como Tirza, encantadora como Jerusalém, impressionante como um exército com bandeiras. Desvie de mim os seus olhos, porque eles me perturbam. Os seus cabelos são como um rebanho de cabras que descem ondeantes de Gileade. Os seus dentes são como um rebanho de ovelhas que sobem do lavadouro, cada uma tem o seu par, e nenhuma está faltando. As suas faces, como romã partida, brilham através do véu. 60 são as rainhas, 80 as concubinas e as virgens sem número, mas uma só é a minha pombinha, sem defeito, a mais querida da sua mãe, a predileta daquela que a deu à luz. As outras mulheres a veem e dizem que ela é feliz. As rainhas e as concubinas a louvam. E o coro responde: Quem é esta que aparece como a alva do dia, bonita como a lua, pura como o sol, impressionante como um exército com bandeiras? E a esposa diz: Desci ao jardim das nogueiras para ver os renovos do vale, para ver se brotavam as videiras, se as romanzeiras estavam em flor. Não sei como, imaginei-me no carro do meu nobre povo. E o coro diz: Volte, volte, Sulamita, volte, volte para que nós a contemplemos. E a esposa diz: Por que vocês querem contemplar a Sulamita na dança de Maanaim? E assim termina o capítulo 6. As mulheres perguntam, a noiva responde, e o noivo volta a descrever a beleza de seu único amor. Não a rainha ou concubina real que se compare. E assim nós percebemos que este livro, claramente é um livro de Salomão. Salomão das 1000 mulheres, das 300 esposas, 700 concubinas ou vice-versa. Salomão que sempre teve contato com diversos povos por conta disso. Mas, pelo que percebemos, ele será um homem apaixonado por apenas uma. E assim a gente vê que é uma ilusão também, se apegando um pouco ao que Salomão tinha dito lá em Eclesiastes, ter diversas mulheres, Talvez seja o sonho de muitos homens, que pensam apenas no lado do prazer da carne, Desejam toda mulher que passa, toda mulher bonita, ou ao menos eles desejam. E podem pensar, poxa, como eu seria feliz se eu tivesse várias mulheres. Mas a gente percebe que Salomão não foi feliz, e Salomão apenas parece ter amado Sulamita e nenhuma outra mais. Portanto, é uma ilusão, é como correr atrás do vento também, viver para os prazeres da carne, querer ter várias e várias mulheres. E assim, é uma ilusão também querermos viver para muitas coisas,
neste mundo e nesta vida, nos consagrarmos a muitas coisas. Só devemos nos consagrar a um único Senhor, que é o nosso Deus, o nosso Salvador. Vamos ao capítulo 7 com a leitura. O esposo diz: como são bonitos os seus pés nas sandálias, ó filha do príncipe. As curvas dos seus quadris são como colares trabalhados por mãos de artista. O seu umbigo é uma taça redonda onde nunca falta bebida. O seu ventre é um monte de trigo cercado de lírios. Os seus seios são como duas crias gêmeas de uma gazela. O seu pescoço é como uma torre de marfim. Os seus olhos são como as piscinas de Hesbom, junto ao portão de Bate-Rabim. O seu nariz é como a torre do Líbano voltada para Damasco. A sua cabeça é como o Monte Carmelo. Os seus cabelos são como a púrpura. Um rei está preso nas suas tranças. Como você é linda, como você é atraente, meu amor, com as suas delícias. Esse seu porte é semelhante à palmeira, e os seus seios se parecem com os cachos. Eu disse: vou subir na palmeira e colher os seus frutos. Sejam os seus seios como os cachos de uvas, e o aroma da sua respiração como o das maçãs. Os seus beijos são como o bom vinho. E a esposa vai interromper o esposo dizendo: vinho que se escoa suavemente para o meu amado, deslizando entre os seus lábios e dentes. Eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Venha, meu amado, vamos para o campo, passemos a noite nas aldeias. Vamos levantar cedo e olhar as parreiras, para ver se já começaram a brotar, se as flores estão se abrindo, se as romãzeiras já estão em flor. Ali eu lhe darei o meu amor. As mandrágoras exalam o seu perfume, e as nossas portas há todo tipo de frutos excelentes, frescos e secos, que reservei para você, meu amado. Assim nós temos a conclusão do capítulo 7, um capítulo um pouco mais quente, digamos assim, já que o noivo vai descrever ainda mais, com mais detalhes, aquilo que ele deseja em sua esposa. E especialmente para nós, né, fazer uma leitura dessas em público pode ser um tanto quanto constrangedor pela vergonha que temos, né, de certas palavras, de certos desejos que são expressados, mas a verdade é que sim, são coisas bonitas, são coisas que vieram de Deus, se feitas na constância do casamento. Se não fosse assim, não estaria na Bíblia. Nós percebemos novamente o noivo se maravilhando com a beleza da sua noiva, numa descrição que se torna cada vez mais íntima. Ele não consegue tirar os olhos dela, ela é perfeita em todos os detalhes. Com sua mente e seus sentidos, imagina o momento em que irá possuí-la. A noiva o ama profundamente, sem reservas, desejando entregar-se a ele num encanto primaveril. É interessante que no final deste capítulo nós falamos em mandrágoras. Quem lembra das mandrágoras? Se você olhar, tem uma nota de rodapé aí, provavelmente na sua Bíblia, remetendo a Gênesis 30, versículo 14. Lá o nosso primeiro livro, o livro que nós iniciamos esse projeto A Bíblia ao longo do ano. E Gênesis 30, 14, nós observamos que na colheita do trigo Rúben saiu e achou umas mandrágoras no campo. Ele as trouxe para Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dê-me algumas das mandrágoras que o seu filho trouxe. Lembram de Lia e Raquel, as esposas de Jacó? Lia tinha filhos, Raquel não podia ter filhos, por isso ela vai pedir as mandrágoras para Lia, pois ela quer ser mãe. Basicamente é isso, né, em resumo. E assim nós percebemos também que aquele amor todo expressado pelo esposo para com a esposa, pela esposa para o esposo, ele era um amor que não ficaria resumido a eles, que resultaria em frutos. E da mesma forma, o louvor, a intimidade que nós temos com Deus, não pode se resumir a ela. Ela precisa resultar em frutos. Os frutos do Espírito e os frutos também de nós testemunharmos a
para mais pessoas e que mais pessoas possam também ter intimidade com Deus. Vamos finalizar então com o último capítulo, a leitura do último capítulo, lá na continuação do que a esposa estava dizendo ao seu esposo, diz assim: quem dera que você fosse meu irmão amamentando aos seios de minha mãe. Se eu o encontrasse na rua, poderia beijá-lo e não me desprezariam. Eu o levaria para a casa da minha mãe e você me ensinaria. Eu lhe daria de beber vinho aromático e o suco das minhas romãs. A sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça e a sua direita me abraçaria. Filhas de Jerusalém, jurem pelas gazelas e pelas corças selvagens, que vocês não acordarão nem despertarão o amor até que este o queira. E assim é concluído o quinto cântico e inicia-se o sexto cântico com um coro dizendo: quem é esta que vem subindo do deserto apoiada em seu amado? E a esposa diz: debaixo da macieira eu o despertei. Ali a sua mãe teve dores de parto. Ali esteve com dores aquela que o deu à luz. Ponha-me como selo sobre o seu coração, como selo sobre o seu braço, porque o amor é tão forte como a morte, e o ciúme é tão duro como a sepultura. As suas chamas são chamas de fogo, são labaredas enormes. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém oferecesse todos os bens da sua casa para comprar o amor, receberia em troca apenas o desprezo. E os irmãos vão dizer: temos uma irmãzinha que ainda não tem seios, que faremos por esta nossa irmã no dia em que for pedida em casamento? Se ela fosse uma muralha, edificaríamos sobre ela uma torre de prata. Se ela fosse uma porta, nós a reforçaríamos com tábuas de cedro. E a esposa diz: eu sou uma muralha, e os meus seios como as suas torres. Por isso sou para ele como aquela que encontra a paz. O coro diz: Salomão teve uma vinha em Baal-Ramon. Ele a entregou a uns lavradores, e cada um lhe trazia pelo seu fruto 1.000 moedas de prata. E a esposa diz: a minha vinha que me pertence, dessa cuido eu. Você, Salomão, terá as suas 1.000 moedas, e os que guardam o fruto dela, as suas 200. O esposo diz: você que habita nos jardins, os meus companheiros querem ouvir a sua voz. Eu também quero ouvi-la. E para concluir este livro, a esposa responde: venha depressa, meu amado, correndo como um gamo ou um filho da gazela sobre os montes perfumados. Assim se conclui o livro de Cântico dos Cânticos. A noiva anseia por tomar a iniciativa e demonstrar abertamente os seus sentimentos. Em pensamento, ela já se vê abraçada por seu amado, numa carinhosa e apaixonada consumação do amor. No versículo 5, o cenário muda e os dois estão finalmente juntos. O amor encontrou sua realização. Nada pode destruir o verdadeiro amor. O convite final é no sentido de uma celebração continuada do amor e da comunhão, que unem o casal feliz. A inclusão do Cântico dos Cânticos na Bíblia significa que Deus colocou o seu selo de aprovação sobre as delícias da união sexual e o prazer mútuo de homem e mulher, vai dizer um comentarista de nome Lloyd Carr. E este é também o nosso posicionamento com relação ao relacionamento sexual. A visão cristã e interpretação luterana é que o sexo, o prazer sexual foi criado por Deus e que é algo bom, que nós podemos fazer uso desde que estejamos na constância do casamento. Existem outras visões acerca do sexo. Nós sabemos que existem denominações que vão dizer o sexo serve única e exclusivamente para a procriação. Mas não é isso que o texto parece nos indicar, Se não fosse assim, Deus não teria nos concedido tanto desejo, Porque das duas uma, ou cada casal teria 20, 30 filhos, ou, nós não teríamos relacionamentos a não ser para a procriação. Por isso,
é algo que vale a pena a gente refletir também, né? Nos métodos contraceptivos, no planejamento familiar, quer dizer, isso tudo é criação humana, mas será que é contrário à vontade de Deus? Nós percebemos que desde que eles não sejam métodos abortivos, mas que eles sejam preventivos, eles não são, né? Nem toda relação precisa necessariamente gerar uma vida. E podemos agora ir para os ensinamentos para hoje. Temos basicamente aqui ensinamentos que a Bíblia da Reforma nos traz nos seus comentários. Diz assim: ore pelo seu cônjuge. E mesmo se você ainda não o encontrou, ore. Se você está ou foi casado, eventualmente você é viúvo, considere seu cônjuge e celebre-o como uma dádiva de Deus, descrevendo as melhores qualidades de seu cônjuge. Se você é casado ou solteiro, não importa, alegre-se no amor do Senhor. É algo que nem todas as pessoas vão ter na vida. Há pessoas que vão passar pela vida e serão solteiras. E não há problema nisso, né? Talvez este livro possa afugentar muitos solteiros, muitos singulares. Não se engane, né? Fala de amor, fala de relacionamento, mas fala de intimidade, numa alusão também, numa ilustração à nossa relação, à nossa intimidade com o nosso Senhor. Eu já disse isso várias vezes, né? Segundo, dentre todas as rainhas, concubinas e virgens que tinha à sua disposição, Salomão considerava a sua sulamita como uma só. Mais tarde, Salomão desviou o seu coração dela e do Senhor em direção a outros interesses. Nos votos matrimoniais, podemos renunciar a todos os outros interesses, mas apenas graças a Deus que Ele não nos abandona quando o nosso coração, os nossos pensamentos se desviam. E nós não devemos nos desviar dos nossos votos. Terceiro, dentro da bênção do santo matrimônio, a intimidade entre marido e esposa deve ser valorizada e não negligenciada. O Senhor chama marido e mulher a darem amor um ao outro e produzirem seus frutos. Quarto, somos mornos quando se trata do desejo de Deus em nos salvar? É uma pergunta, né? Deus nos ama com uma paixão zelosa. Deus é ardente para conosco. Nós também somos ardentes para com Deus? Fica essa questão. Muitas vezes podemos estar sendo frios para nosso cônjuge e isso gera problemas para o casamento. Muitas vezes podemos estar sendo frios na fé e isso não trará intimidade para nós, entre nós e Deus. Poderá nos trazer dificuldades na caminhada de fé. Último ensinamento: não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo, e sim permanecer santos e separados e consagrados a Deus. O Senhor quer preservar seus queridos até o fim. Por isso, devemos tomar muito cuidado com os nossos desejos carnais. Muitas vezes os nossos desejos carnais irão nos iludir, irão nos enganar, irão nos afastar do nosso cônjuge, irão nos afastar de Deus. Este livro, ele traz de uma forma bela, poética, o que é o amor carnal, né? No bom sentido. Nós devemos fugir e procurar evitar e não cair em tentações carnais no mau sentido, né? O que a nossa natureza humana pecadora vai nos guiar, normalmente vai ser para a destruição e para a morte. Devemos apelar a Deus, rogar a Deus para que Ele purifique o nosso coração, para que possamos viver uma boa intimidade com o nosso cônjuge. Se você é solteiro, para que você ore pelo seu cônjuge que virá. Se você é um solteiro convicto ou por alguma razão não irá casar, ore para que você se mantenha puro para Deus. E você, casado como eu, pode também se manter puro para Deus, tendo apenas relações com o seu cônjuge, com a sua cônjuge, e também, se nós estivermos sempre preocupados em adorar somente a Deus. Um certo professor lá do seminário dos Estados Unidos, lá de Fort Wayne, certa vez afirmou em um desses podcasts que nós não podemos ser perfeitos para Deus. Assim como nós não podemos ser perfeitos para a nossa esposa, para o nosso esposo. Mas
Nós podemos ser fiéis à nossa esposa, a nosso esposo. Nós podemos ser fiéis a Deus. Eu espero que este estudo de Cântico dos Cânticos possa ter aberto a sua mente, possa ter trazido outras reflexões que de repente você jamais teve ao ler este livro. E continue seguindo o nosso projeto, o nosso canal, a Bíblia, ao longo do ano. Nós estamos aí já chegando na metade do livro do Antigo Testamento, né? Dos livros. Com certeza já passamos um pouco em extensão, em conteúdo. Mas eu me refiro aos números, né? Nós já lemos todos os livros do Pentateuco, nós já lemos todos os livros de sabedoria e poesia. E agora nos falta alguns livros históricos apenas, já lemos quase todos também. Nós ainda não lemos os seguintes livros históricos. Segundo Reis, que será o nosso próximo livro. Nós também não lemos Esdras, Neemias e Esther. Então faltam 4 livros históricos e todos os livros proféticos. Então, em breve, logo depois de Segundo Reis, nós já iniciaremos na literatura profética. Todos os livros proféticos vão se remeter muitas vezes aos livros históricos. Mas agora a gente já vai ter essa base, né? Nós estamos seguindo a leitura cronológica da Bíblia, mas se nós fôssemos citar profeta por profeta no meio dos livros históricos, ia ser muito complicado. Por isso, nós primeiro passamos a primeira parte histórica, que vai ser até Segundo Reis, e depois nós vamos passar muitos dos profetas, até voltarmos aos 3 últimos livros históricos que vão trazer o último período do Antigo Testamento, e no meio a isso também finalizaremos com mais profetas. É essa sequência em que nós estamos. Eu espero que você esteja gostando destes estudos. Eu estou aprendendo muito e eu espero que você também esteja. Fique na paz do Senhor, tenha um abençoado dia e até o nosso próximo vídeo, onde nós iniciaremos o nosso 19º livro, livro de Segundo Reis. Até a próxima.